Embracon é uma das maiores administradoras independentes de consórcios do país. Está no mercado há mais de 35 anos. É especializada em consórcios de imóveis, de automóveis, também de motos, além de serviços. Ela já entregou mais de 500 mil de bens. E para falar sobre esse modelo de negócio, hoje o JR Business convidou aqui para falar com a gente o vice-presidente de negócios, Luiz Toscano. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, Giovana. Uma satisfação estar aqui com vocês. Antes do nosso bate-papo, eu vou te lembrar que o JR Business vai sempre ao ar na Record News, também fica disponível nas plataformas digitais da Record e a nossa versão em formato podcast, se você preferir ouvir. Bom, Luiz, para começar a nossa conversa, a Embracon está no mercado desde o final dos anos 80 e de lá para cá muita coisa mudou. Não é só carro, não é só moto, só casas que vocês fazem consórcio, né? Se eu pudesse colocar uma linha do tempo, o que mudou de década para década? Quais foram as necessidades que os clientes, que os consumidores foram tendo e aí vocês foram expandindo, né, as possibilidades? Perfeito. Eu acredito que o ponto mesmo mais importante e relevante para o consórcio foi em 2008, com a entrada da lei de consórcio. Com essa legislação, a população acabou tendo mais credibilidade no sistema, os bancos entraram, os bancos não trabalhavam com o consórcio antes disso e após a legislação houve então uma mudança grande porque ela trouxe também a possibilidade de consórcio de serviços e esclareceu muitos pontos que não eram muito claros para o consumidor final. Então acho que esse foi o principal motivo em 2008, até porque a partir desse momento houve um crescimento grande de consumidores que descobriram o consórcio como um mecanismo econômico e seguro. Então, isso trouxe credibilidade e esclarecimento para o consumidor. E em quais modalidades de consórcios a Embracon está hoje? Ela trabalha com imóveis, com automóveis, pesados, motos e serviços. Quando falamos de serviços, qualquer tipo de prestação de serviço que você tenha um contrato, pode ser uma viagem, pode ser um procedimento estético, até uma formatura, enfim. Tudo que você tem por trás um contrato de prestação de serviço e não uma nota fiscal. É um mercado bastante concorrido. Sim. Qual o diferencial da Embracon? O que vocês oferecem para o cliente que chama a atenção? Eu acho que, em primeiro lugar, a tradição da empresa, uma empresa tradicional com mais de 37 anos só trabalhando com o consórcio. A nossa tecnologia, nós somos posicionados como uma das empresas mais tecnológicas e inovadoras do sistema. E não podemos esquecer do capital humano. São nossos talentos que fazem a diferença, não é? Não, com certeza, com certeza. Na prática, o que torna o consórcio mais vantajoso que, por exemplo, um financiamento, que eu acho que é uma dúvida normal, né? Bastante comum. A vantagem do consórcio, ele não tem IOF e não tem taxa de juros. Ele trabalha com uma taxa de administração que é cobrada pela prestação de serviço de administrar o grupo de consórcio. Então, esse grande diferencial, a isenção de taxa de juros, principalmente em um cenário econômico, nós estamos com uma taxa de 15%, ele se torna mais atrativo. Contudo, não existe de fato uma relação com a taxa de juros e a Selic. Já fizemos estudos onde a Selic já chegou a 2% na época da pandemia e o consórcio conseguiu crescer, expandir. Então a relação é mais com o comportamento do consumidor com qualquer indicador econômico. Então, o consórcio cresce a cada ano. E assim, aproveitando, né? Você está falando da taxa de juros, hoje a Selic está em 15% ao ano. Nessa balança, o consórcio acaba tendo uma vantagem enorme, né? Sim. Agora, você está falando que até na pandemia cresceu. O que acontece? Quem é o perfil de consumidor que acaba se interessando e fechando o negócio? Olha, eu diria que cada vez mais você tem perfis distintos conhecendo o consórcio. Muito está relacionado ao comportamento desse consumidor. Quando nós temos um cenário econômico favorável, com o índice de confiança do consumidor crescente, o consórcio entra como um meio, comprando imóveis, casas, serviços, e o consórcio entra como um meio de forma econômica. Quando a confiança do consumidor ela diminui, que é o que nós estamos agora, um pouco de incertezas e tudo mais, o consórcio entra com um mecanismo de poupança. As pessoas esperam um pouco mais, pesquisam um pouco mais para comprar, mas ele continua presente como um mecanismo de poupar, porque a renda acontece.
os empregos estão crescendo. E o consórcio entra como um mecanismo para que ele possa planejar melhor suas aquisições. E qual a garantia que esse consumidor vai ter o bem ou vai ter o dinheiro, no caso dele preferir não terminar o negócio? Olha, hoje a legislação ampara tudo isso, o Banco Central fiscaliza, né? Se ele resolver desistir, ele participa do sorteio dos excluídos. Nós temos o sorteio dos ativos, são os consorciados que estão pagando em dia, e os excluídos que por algum motivo resolveu parar o consórcio. Existe também uma situação dele recuperar aquilo, ele voltar a ser um consorciado. Na Embracon isso é possível, ele fica um período e depois ele reativa essa cota ou outra cota. Mas ele participa, se ele decidir cancelar de fato, ele participa do sorteio dos excluídos. O que ele pagou, ele concorre todo mês a um sorteio neste grupo de consorciados. Luiz, você traz uma informação muito importante, né? Porque o Banco Central faz a regulação, então é algo extremamente sério, é muito responsável, diferente às vezes de algumas situações que a gente acaba vendo no jornalismo, né? E ouvindo falar que a pessoa ou levou calote ou teve algum problema. Então, esse é um ponto extremamente importante. Funciona como se fosse um banco. Exatamente, ele é fiscalizado como se fosse um banco. E uma recomendação que eu passo para os consumidores que estão pesquisando o consórcio, consulte o site do Banco Central, o site da ABAC, que é a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio. Lá você vai encontrar as administradoras autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Então, na dúvida, você consulta, liga para a administradora, liga para a ABAC, que pode fornecer todas essas informações. Agora, vamos imaginar que eu fiz aqui o meu consórcio. Na prática, como que funciona? Como é feito o lance? Como é feito o contrato? A jornada do cliente para um consórcio? Tem como me esclarecer aqui para eu entender? Sim, claro. Essa jornada começa com um contrato de adesão. Você define o bem, o prazo, as taxas que você vai pagar de fundo de reserva e de administração. Feito isso, você obrigatoriamente tem um sorteio. Isso é obrigatório, está previsto inclusive na legislação em várias circulares do Banco Central. Então, é um por sorteio, uma cota por sorteio, e o lance você pode ofertar o percentual que você quiser, um lance livre. Muitas administradoras, como a Embracon, ela disponibiliza o lance embutido, que é o autofinanciamento. Eu não tenho dinheiro para dar o lance, eu ofereço um lance do meu próprio crédito. Então, isso facilita muito a chance de ser contemplado. Você concorre com o sorteio, o lance livre ou o lance embutido. Agora, falando um pouco mais, entrando na questão do perfil do consumidor. Eu já li algumas reportagens falando da geração Z, que tem um interesse, esse mercado de jovens que tem interesse por consórcio. Por quê? Depois da pandemia, nós tivemos uma mudança muito grande em relação a não ter carros, não ter um apartamento. Isso mudou muito. E agora o jovem, para trabalhar, ele começa a querer estar próximo de onde ele trabalha ou ter o seu próprio carro para locomoção. E esse mecanismo de consórcio, ele, na minha opinião, ele cabe como uma luva às necessidades dessa geração. Por quê? Eles pesquisam como nunca tarifas, taxas, o que é mais vantajoso economicamente. Então, o consórcio ele não tem uma questão de tarifas, por exemplo, não tem o IOF, como eu mencionei. Então, ele cabe no bolso também do jovem que está começando sua carreira e quer sim ter um patrimônio, quer investir também bem o seu dinheiro. Então, nós temos um produto que atende cada perfil de consumidor. A Embracon trabalha com vários produtos. Então, eu tenho aquele primeiro carro, primeiro imóvel, o jovem que quer comprar o local onde ele está próximo ao trabalho, ou o primeiro carro. Também tem para quem é capitalizado, que não quer resgatar o seu recurso e quer manter um aumento de patrimônio alavancando com recurso de terceiro, que é o que a gente faz com o consórcio. É um grupo de pessoas, né? Você utiliza o recurso dessas pessoas para comprar o seu bem. Então, o jovem tem descoberto isso. Isso é muito importante para o sistema. Não é por acaso que nós estamos crescendo com uma velocidade maior do que crescíamos anos atrás.
Então, hoje nós estamos com quase um pouco mais de 12 milhões de participantes, mais de um universo de mais de 213 milhões de habitantes. Você perceba aí a oportunidade que nós temos de negócio. Então, tem um espaço muito grande para todo mundo crescer. Em relação ao primeiro semestre deste ano, né? A Embracon alcançou aqui, eu vou até colar esse número, 17 bilhões em faturamento. O que esse valor nos 6 primeiros meses do ano representa para a empresa? É um crescimento muito forte. Nós temos, e aqui eu vou dar uma notícia em primeira mão para você, nós tínhamos uma meta de 28 bilhões e nós batemos agora no mês de agosto a nossa meta do ano. Então, nós já crescemos mais de 100% se olharmos para o mesmo período do ano passado, de janeiro a agosto. Nós já atingimos mais de 27 bilhões e 900 milhões de produção esse ano. Nós estamos revendo as nossas expectativas para o fechamento de 2025, mas ultrapassa facilmente 35 bilhões em faturamento. E o que isso representa? Porque assim, nós estamos num cenário econômico desafiador. O que você pode trazer de experiência? O que vocês têm feito para conseguir esses resultados, até nesse momento controverso que nós temos? Sim. Bom, primeiro, nós somos uma empresa multicanais de vendas. Nós temos uma equipe interna com mais de 2 mil colaboradores, só vendedores CLTs. Temos nosso canal de parcerias, são mais de 1.200 parceiros de negócio, o recente constituído canal de franquias. Então, essa capilaridade, essa expansão através dos canais tem nos favorecido muito. Atrelado à economia, onde a mudança no financiamento exige uma entrada maior do consumidor, existe uma dificuldade maior a ter acesso ao crédito. Então, isso faz com que o consumidor olhe para o consórcio de uma outra forma. Nós estamos considerando que são novos entrantes do sistema. São consumidores que buscavam financiamento, não estão encontrando uma opção para ele que seja interessante, cabe no bolso, compatível com o que ele tem de entrada, mas são qualificados, eles têm renda e têm dinheiro para dar uma entrada que não foi o suficiente. No consórcio, essa reserva serve como um lance. Então, eles estão migrando, sim, para o consórcio. São novos entrantes que percebemos a partir do final do ano passado. Interessante. O Brasil tem uma taxa de inadimplência muito grande, bateu recorde, Perfeito. Inclusive. Eu queria saber em relação a isso dentro do consórcio. A pessoa é mais comprometida, é menos comprometida? Porque, infelizmente, imprevistos acontecem. Sim, a maturidade do consumidor no que diz respeito à educação financeira vem evoluindo muito. A própria Embracon investe nesse assunto com vídeos educativos, você percebe isso nas redes sociais, e isso faz com que no passado o consórcio já teve de fato um percentual maior de cancelamento. Mas o Banco Central fica muito em cima das administradoras em relação a isso. Da Embracon é abaixo do mercado, nós temos uma consciência muito forte que precisamos educar o cliente e, mais importante, no momento da venda, alinharmos a expectativa do cliente. Ou seja, eu estou vendendo, você está comprando, então estamos alinhados, não é uma venda forçada, não é uma venda sem propósito. Nós queremos, de fato, mudar e transformar a vida do consumidor. E para isso a venda tem que ser uma venda consultiva e seguir de um planejamento financeiro. Consórcio para a primeira casa é muito simples. Para o primeiro imóvel, muito simples, mas se ele quer quitar uma dívida com o consórcio, requer um planejamento financeiro, porque isso hoje é possível. Se ele quer reformar a sua casa, eu preciso de um planejamento que trabalhe em conjunto com o projeto dessa reforma. Existe um planejamento forte e um acompanhamento sobre isso. Então, essas variações, evoluções do sistema permitem uma melhor inadimplência, permite um melhor índice de cancelamento. Luiz, esse ponto é muito interessante. Tem Sim. pessoas que fazem consórcio para pagar dívidas. Sim, isso é possível. Você contrata um consórcio, você já tem uma dívida de longo prazo, né? Tem financiamentos até 300 meses. Então, ele pega o valor da parcela, nós temos um plano de meia parcela, que você consegue pagar junto com o seu financiamento. Você paga isso durante um período, ou oferece um lance, ou você tem um sorteio. Sendo contemplado, você tem o enquadramento dessa parcela para 100%, mas aí você pega o crédito. Eu quito o seu financiamento direto com o seu banco e você, então, elimina essa dívida que foi o consórcio. Isso está sendo muito praticado.
E por outro lado, vamos para a parte alegre, né? Viagens. As pessoas estão se programando para viajar. Que tipo de destino é mais procurado? O sonho do consumidor? Olha, não existe assim, para o exterior, naturalmente, algumas regiões do Brasil, sul, norte, nordeste. E a viagem é um produto que mais se adapta ao consórcio também. Por quê? A viagem é planejada, não é? Você pretende viajar o ano que vem, compra um consórcio, são prazos menores, até 36 meses, e você sendo contemplado, nós pagamos a agência através do contrato de prestação de serviço. Muito tranquilo. Luiz, em relação às parcerias da Embracon, né? Você já falou de ter bons resultados, né, da Embracon neste ano. Isso tem relação com as parcerias? Como que elas acontecem? Como que vocês fazem essa conexão com outras empresas? Nós temos uma diretoria de parcerias, assim como eu tenho uma diretoria para o canal interno e uma diretoria de franquias. Na diretoria de parcerias, nós temos duas categorias: parceiros estratégicos e institucionais. Os institucionais são parceiros que olham para o consórcio como um produto para o seu portfólio, como montadoras, bancos de montadoras, cooperativas de crédito, e colocam consórcio na sua prateleira. Então a Embracon, ela assina o contrato porque ela é autorizada pelo Banco Central. Nós chamamos de white label. Então nós temos várias empresas que colocam o nome dela e o consórcio e são administrados pela Embracon. Os parceiros estratégicos são os parceiros que vendem consórcio no seu escritório, na sua corretora de seguros, no seu escritório de investimentos, colocam lá também o consórcio. Então, esses canais, eles têm uma relevância no resultado total da Embracon, porque o crescimento dele, só para você ter uma ideia, eu entrei na Embracon em 2016 para constituir o canal de parcerias. A nossa intenção na época é que parcerias e filiais tivessem mais ou menos a mesma produção, né? 50% da produção. Nós já chegamos a esse patamar. Só que percebemos que o canal de parceria ele tem uma velocidade maior para atrair novos parceiros e continuar crescendo. Vamos crescer com os canais internos, mas ele é menos dinâmico em relação ao canal de parcerias. Como é o modelo de franquia de vocês? Quantas unidades existem hoje? Nós estamos atualmente com mais de 80 franquias, devemos chegar até 100. Nós estamos já com cronograma de inauguração até dezembro e é um modelo tradicional de franquias. Nós somos associados à ABF, que é a Associação Brasileira de Franchise. É um projeto que iniciamos em 2023. Nós gostamos muito de multicanais de vendas, né? E percebemos que na franquia eu tenho a fidelidade à marca. Para o investidor é um bom negócio. A partir de R$150 mil ele consegue um porte pequeno de uma franquia. Naturalmente, se ele quiser um porte maior, o investimento é um pouco maior também, mas para começar, os 150 é recomendado para ele testar. Se ele não é do ramo, é importante ele conhecer o produto. E uma margem muito boa nos surpreendeu positivamente o canal de franquias. Já passamos de 1,5 bilhão, mais ou menos 5% do nosso faturamento já é de franquias, mas o projeto de expansão começará de fato em 2026. Bom, então já está adiantando o que vem por aí, né, Já Luiz? adiantando, isso Em relação à otimização, né? Você está me trazendo números muito grandes, resultados excelentes. Para otimizar tudo isso, tem inteligência artificial para resolver, para agilizar todos os processos que envolvem os consórcios, né? IA do consórcio, é isso? Nós, o ano passado, começamos a implementar os robôs em processos internos. São mais de 60 robôs. E eu acredito que tem mais alguns em estudo. Então, são processos que dão mais agilidade, até para a experiência do próprio consorciado. Em relação à assistente virtual, a inteligência artificial para o negócio, nós colocamos no nosso site, no site da Embracon, o Embracist, também desenvolvido pela área de Martech da Embracon. A Embracist, a inteligência artificial, você faz qualquer pergunta e ela interage com você na sua linguagem, vai buscar informações do mercado, interna, políticas, legislação, te dá sugestões. Ela se desenvolveu tanto que nossos vendedores começaram a utilizar. Porque às vezes o vendedor recém-contratado, ele tem dúvidas e o canal mais rápido ele descobriu que era o Embracist. Dessa dinâmica de uso,
nós criamos o Tá na Mão, que foi idealizado pela nossa área de GRC e desenvolvido pela área de Martech. Então, pelo celular, o nosso vendedor, nosso parceiro franqueado, ele está fazendo a venda, porque nossas vendas são todas digitais, ele tem uma questão e já pergunta, se não sabe responder, ele já tem a resposta e esclarece o consumidor. Então, isso tem nos contribuído muito para atender todas essas dúvidas e incertezas que o consumidor tem, auxiliado muito na nossa área comercial. E deve ser um desafio e tanto para conseguir administrar tantas pessoas. São 3.000 colaboradores. Sim. Como é que é feita essa gestão de eficiência? Você já falou em relação à inteligência artificial, mas também tem a questão humana, né, que está inerente ao trabalho de quem trabalha com clientes, né? E também tem um time enorme como vocês têm. Então, como funciona? Olha, a começar pela própria empresa, que é uma empresa que está há mais de 17 anos na GPTW, entre as melhores empresas para se trabalhar. Então, você quer atrair e reter talentos, você precisa dar condições, ambiente de trabalho, uma empresa inclusiva. Então, isso acho que parte da empresa e o que ela transmite para a pessoa que está ingressando, né? Eu acho que esse é ponto fundamental. Administrar pessoas é formá-las, é você entender cada necessidade das pessoas que você está liderando. Nós temos uma relação muito humanizada que parte até dos sócios, dos dois acionistas, né, que o Sr. Guido e o Sr. Juarez, que adotam a política de portas abertas. Então, eles conversam com quem procurar por eles. Existe uma sinergia entre a liderança, os executivos e essa filosofia de trabalho, de respeitar as pessoas. Então, nós respeitamos as pessoas, praticamos a justiça e a ética. Acho que com isso você elimina qualquer tipo de conflito, não é? Conflitos de interesse principalmente. Você falou de necessidade, né? Tanto dos funcionários quanto dos clientes. Quem procura um consórcio precisa de dinheiro, não tem esse dinheiro disponível. Eu achei muito interessante que você colocou um ponto aqui, que foi, nós temos um programa de educação financeira, levar conhecimento para essas pessoas. Perfeito. Vocês têm preocupação com esse ESG, com o social? Sim, nós temos no nosso site um relatório e nas redes sociais também estão disponíveis. Há 3 anos, mais ou menos, nós divulgamos todas essas iniciativas em relação ao meio ambiente, à sociedade, inclusão. Prova disso, lá tem todas as iniciativas, mas vou citar uma aqui. Nossas filiais, nossa matriz em Alphaville, nós estamos com uma geração de energia fotovoltaica para substituição da energia elétrica nas nossas filiais. Então, é um ponto que nós prezamos muito. Nós fazemos isso não só na teoria, mas na prática também. Mudando um pouco de assunto, falando de carreira. Sim. Luiz, como é que você chegou a ser vice-presidente de negócios da Embracon? Eu trabalhei numa outra administradora por 20 anos e nesse período eu conheci o Sr. Guido, o Sr. Juarez. Eu fiquei 2 anos como presidente da ABAC, presidente regional, tive contato com eles. Em 2016 eu comecei na Embracon, há quase 10 anos. Então, o meu primeiro emprego foi numa indústria química, né? E eu fiquei lá 6 anos. Meu universo de trabalho foi a partir de 96 no consórcio. E de lá para cá me apaixonei, não tenho mais como mudar de ramo. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, gosto muito pelo propósito. Não é simplesmente remuneração, não, é pelo propósito. O consórcio, de fato, ele transforma a vida das pessoas. Né? A satisfação que você tem de ver um consorciado que comprou seu primeiro carro, mandou um vídeo para você, falou, olha, eu conquistei, isso não tem preço. Então, esse produto, pelo propósito que ele tem, pela proposta de trabalho que nós recebemos, eu diria que não só eu, muitos colaboradores da Embracon ou do sistema, pensam da mesma forma. Então, a minha carreira foi desenvolvida em cima do consórcio, praticamente. Tive uma pouca experiência numa indústria química que me impulsionou para o sistema. Para encerrar, qual o futuro do mercado de consórcios? Olha, boa pergunta, hein? Olha, nós estamos num momento muito importante, acho que é um dos melhores momentos, só que a cada período que você olha para trás, você percebe que aquele momento já foi ultrapassado. As metas foram ultrapassadas, ele não para de crescer. Eu acredito que nós temos ainda um campo muito grande a ser explorado, cada vez mais as empresas sendo éticas, olhando de fato para o consumidor. Sem dúvida, é de crescimento, dada a oportunidade de negócio que nós temos. É uma população gigantesca e ainda uma fatia muito pequena da população que trabalha com consórcio. Obrigada, Luiz Toscano.
bacana. Obrigado você. E obrigada também a você que ficou aqui com a gente no JR Business. Vou te lembrar, se você quer ver esse episódio novamente, é só acessar as plataformas digitais da Record, também lá no seu tocador de áudio favorito, na versão podcast, e o programa é transmitido pela Record News. Até a próxima, tchau!